Olá pessoal, bom dia. Nós vamos hoje dar continuidade à matéria dos pronomes, tá? Na última aula nós vimos os pronomes de tratamento e hoje nós vamos começar pelos pronomes possessivos. Então vamos lá. Pronomes possessivos. Pronomes possessivos, eles transmitem pra gente, principalmente, uma relação de quê? De posse, por isso que ele recebe esse nome. Pronome possessivo, ele expressa a relação de posse. Ou seja, indica que alguma coisa pertence a uma das pessoas do discurso, tá? As pessoas do discurso nós temos o quê? Três pessoas, né? Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, um desses a gente estará indicando que algo está na posse de um deles, tá? Então vamos lá. Não sei onde pus minhas chaves. As chaves são de quem? Minhas. Ou seja, eu estou falando de mim mesmo, não é isso? Então eu tenho aqui a primeira pessoa do discurso. Então eu tenho o pronome minhas exercendo a função ali, o papel, na verdade, de pronome possessivo. Ok? Você pode me emprestar sua caneta, por favor? Eu estou falando com quem? Com alguém. E essa caneta pertence a esse alguém. Então, sua caneta. Exemplos de pronomes possessivos. Eu tenho ali, ó. Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas. Então a gente tem aqui uma série de pronomes possessivos, tá? De primeira, segunda, terceira pessoa, ok? Então, para cada pessoa do discurso, eu tenho um pronome possessivo correspondente. Lembrando que o pronome possessivo é aquele que indica posse, tá? É isso que vocês precisam ter em mente. O pronome possessivo expressa uma relação de posse, ok? Pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos situam alguém ou alguma coisa no tempo, no espaço, no discurso, em relação às próprias pessoas do discurso. Ou seja, o pronome demonstrativo ele vai situar alguém ou alguma coisa no tempo, ou em algum lugar, um espaço. Estes pronomes contraem-se com as preposições a, em e de. Tá? Então a gente vai ter esses pronomes sendo aglutinados aí com a, em e de. Vamos ver. De quem é aquela mochila? Então, ó, eu estou falando com alguém e estou perguntando se aquela mochila está longe de quem? Longe de mim e longe da pessoa com a qual eu estou falando, tá? Então, aquela mochila, eu aponto e falo, aquela mochila lá é de quem? Veja esta reportagem que está passando no momento. Nós temos alguns exemplos aí de pronomes demonstrativos. São eles. Vamos lá. Este, esta, e as formas de plural, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Então, todos esses são formas de pronomes demonstrativos, tá? Exemplos de outras palavras que também atuam como pronomes demonstrativos. Exemplos de outras palavras que atuam como pronomes demonstrativos. Então vamos lá. O, a, os, as, mesmo, mesma, mesmos, mesmas, próprio, próprias, próprios, próprias, tal, tais, semelhante e semelhantes. Então essas palavras também funcionam como pronomes demonstrativos. Temos ali agora os pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos a gente vai usar em uma interrogativa, ou eu tenho que usar em uma oração interrogativa. Eu tenho que ter uma pergunta. Então, pronomes interrogativos referem-se sempre à terceira pessoa gramatical e são utilizados para o que? Interrogar, ou seja, para
formular perguntas de modo direto ou indireto. Como assim de modo direto? De modo direto é aquele que tem o ponto de interrogação. Indireto é aquele que não tem ponto de interrogação, ok? Então, modo indireto, interrogação. Indireto não tem. Quem chegou? Olha aí, ó. Tô falando com alguém. E eu pergunto, quem chegou? Diga-me, por favor, que horas são? Olha aí, ó. O que? Exemplos de pronomes interrogativos. Tenho que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Tá? Então, esses são os pronomes interrogativos que servem para interrogar, perguntar, para formular perguntas, seja de modo direto, que são aqueles que a gente tem as perguntas com pontos de interrogação, e aqueles que são indiretos, que são aqueles que não possuem pontos de interrogação, porém, a pergunta ainda assim ela é feita, ok? Que é chamado de interrogativa direta. Pronomes relativos. Os pronomes relativos relacionam-se sempre com o termo da oração que está antecedente. Então, o que você precisa saber é que o pronome relativo ele se relaciona com o termo antecedente, servindo de elo de subordinação entre as orações. Então, olha só, o pronome relativo ele serve para ligar e para retomar um termo, ok? Como assim que ele vai retomar um termo? Vamos ver no exemplo. Eu comprei o vestido azul que estava na vitrine. Então, vamos lá. O pronome relativo aqui é o que? Tá? Houve um erro de digitação ali que ficou tudo juntinho. Então vamos lá. Se o pronome relativo ele estabelece relação com o termo antecedente, eu vou observar quem vem antes dele, tá? Eu comprei o vestido azul que estava na vitrine. O que estava na vitrine? O vestido azul. Então eu estou estabelecendo relação com o termo antecedente? Sim. Eu estou com esse termo que ali, que é o pronome, evitando uma repetição? Sim. Porque, na verdade, eu poderia, né, mas ficaria uma repetição, falar, eu comprei o vestido azul. O vestido azul estava na vitrine. Então, para a gente não ficar repetindo o vestido azul ou vestido azul, o que a gente faz? Usa o pronome. O vestido azul que estava na vitrine, eu comprei. Ou eu comprei o vestido azul que estava na vitrine. E é só fazer a pergunta, o que estava na vitrine? O vestido azul. Se ele me responde com o termo antecedente, eu tenho o pronome relativo. Tá? A casa onde cresci era enorme. O pronome aqui é onde. Eu tinha duas orações ali. Eu tinha a casa era enorme, cresci na casa. Só que para não repetir casa, eu usei o pronome relativo onde. Então vai ficar a casa onde cresci era enorme. Eu cresci onde? Na casa. Retomou o termo antecedente? Retomou. Se retoma, eu tenho pronome relativo, ok? Exemplos de pronomes relativos. Que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos e quantas, tá? Então, pronome relativo é aquele que retoma termo antecedente. Pronomes indefinidos, vamos lá. Pronomes indefinidos referem-se sempre à terceira pessoa gramatical, indicando que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada e imprecisa. Então, se eu quiser indeterminar alguma coisa, eu vou utilizar um pronome indefinido, tá? Foi apresentada alguma justificativa para o atraso da entrega da mercadoria? Ou seja, houve alguma justificativa? Ou seja, eu não sei qual. Eu indetermino que justificativa é essa. Alguma justificativa foi dada? Então, eu uso um pronome indefinido. Ninguém sequer responsabilizará. Ninguém se quer responsabilizar por esta tarefa. Olha aqui o ninguém na frente. Ninguém aqui funciona como
um pronome indefinido também, ok? Exemplos de pronomes indefinidos, vamos lá. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, algum, algumas, nenhum, nenhuma, todo, todos, outra, outras, muito, muita, pouco, poucos, certo, certa, vários, tanto, tantos, quantas. Então, todos esses são exemplos de pronomes indefinidos, que vão servir para indefinir alguma coisa. Pronome adjetivo e pronome substantivo. Conforme acompanham ou substituem os substantivos, os pronomes são classificados em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Pronome adjetivo acompanha os substantivos, como se fossem adjetivos, determinando e modificando o seu substantivo, tá? Então vamos lá. Para eu ter um pronome adjetivo, eu preciso estar acompanhado de um quê? De um substantivo. Ele precisa acompanhar um substantivo para ser pronome adjetivo. Então vamos lá. Minha irmã é bióloga. Então eu tenho aqui, ó, o pronome acompanhando quem? O substantivo. Aqueles alunos são indisciplinados. Então eu tenho ali um pronome funcionando como pronome adjetivo também, tá? Acompanhando o substantivo. Pronomes substantivos substitui o substantivo numa frase. Então, olha só. Esse é meu. O que é meu? Esse. Ela viu o. Ela viu o quê? Alguma coisa. Ou ele. Só que eu não posso usar o ele ali, tá? Então, gente, os pronomes eles servem justamente para isso. Substituir ou acompanhar um nome, ok?